Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Físio Autoridade em Coluna. E eu tô aqui para te ajudar, a você que é meio inseguro no tratamento de ciatalgias, não sabe por onde começar, tem dificuldade com esse assunto. Eu tô aqui para te ajudar a se tornar uma autoridade no tratamento de ciatalgias. E a aula de hoje eu quero trazer para você as possíveis origens das ciatalgias, porque sinceramente não adianta você saber todos os sintomas, não adianta você saber fortalecer, não adianta você saber terapia manual se você não sabe as possíveis origens. Isso quer dizer que você pode ter a melhor técnica, você pode ter estudado em Harvard, feito as melhores escolas de terapia manual, feitos os melhores cursos de exercícios, mas se a técnica que você for aplicar não for aplicada no local certo, no ponto-chave do problema, seu paciente ele não vai ter resultados. É como se você fosse dar um tiro no escuro. E a ideia é que você saiba as causas, você saiba essas possíveis causas, para que diminua as suas chances de erro, consequentemente trazendo para você um número de assertividade, uma assertividade ainda maior. O que você não vai aprender aqui nessa aula, eu não vou te dizer quais são as técnicas, as melhores técnicas, eu não vou te dizer o que fazer e o que não fazer com o seu paciente. Essa não é a minha função aqui. Eu quero trazer esclarecimento sobre o conteúdo, sobre as possíveis origens. Nesse primeiro momento, é importante que você entenda quais são as origens, as possíveis origens dessas dores irradiadas, para que você não fique perdendo tempo. Eu costumo dizer que para a gente ter um sucesso considerável no tratamento de coluna, no tratamento desses pacientes, eu preciso diminuir o tempo de resultados. Isso quer dizer o seguinte, que se a história da doença, a história pregressa da doença, ou melhor, o ciclo natural da patologia, ela dura de 4 a 6 semanas, o meu papel como fisioterapeuta é enxugar esse tempo, fazendo com que o paciente não precise esperar pelas 6 semanas, ele tem uma melhora considerável. E isso vai te trazer resultados de verdade quando você for mais assertivo na avaliação. Não adianta ter técnicas, não adianta fazer os melhores cursos, ter as melhores técnicas, se você não sabe exatamente onde poder aplicar aquela técnica. Não adianta você chegar, por exemplo, no estande de tiro e sair metralhando para tudo que é canto, atirando para tudo que é canto. A ideia é que você tenha um alvo para você mirar e acertar. E é isso que você vai aprender aqui. Bom, o que é que você precisa entender? Eu preciso que você entenda primeiramente, o grande erro, melhor dizendo, é que as pessoas elas não entendem pontos chaves, pontos simples das ciatalgias. Mas antes, eu preciso dizer para você o seguinte, para que você não seja o tipo de profissional que comete o erro do paciente ele chegar no seu consultório. Eu estou falando porque eu já fui assim, eu já fiz muito isso. O paciente ele chegar no meu consultório e eu simplesmente começar a alongar aquele paciente, a começar a mobilizar, a começar a fortalecer, sem antes resolver um problema, o ponto-chave da questão, o que estava trazendo a queixa do meu paciente, que muitas vezes é uma queixa de dor. Se eu não começar a resolver a partir daí, cara, o sucesso do seu tratamento ele vai ser comprometido. Não adianta você fazer exercício, não adianta você aplicar terapia manual, se você não resolve o ponto-chave da dor, do problema inicial do seu paciente, da queixa inicial do seu paciente, você pode estar colocando o seu tratamento todo a perder, tá? Mas o que acontece? Você precisa entender pontos-chave. Que pontos-chave são esses? Existem as ciatalgias e existe a chamada ciática. Qual que é a diferença entre elas? Eu vou explicar para você qual que é a diferença entre elas. As ciatalgias
elas são dores similares ou parecidas com dores do ciático. Vou botar aqui entre aspas, trajeto do ciático. Geralmente, essas ciatalgias, elas são radiculopatias, ou seja, afetam normalmente um dos membros, nesse caso, inferiores. Júnior, pode ser bilateral? Pode. Depende muito da situação do seu paciente, tá? Depende muito da queixa do seu paciente, do histórico clínico do seu paciente, mas sim, pode sim ser bilateral, pode sentir dos dois lados, certo? O que é uma ciática? E a ciática? O que é uma ciática? Uma ciática, ela é uma dor de origem no ciático, ou seja, ela não simula uma dor no ciático, ela é uma dor de origem ciática. Isso quer dizer que pode ser uma compressão, pode ser algo inflamatório, pode ser qualquer coisa, mas normalmente, tá? O fator principal que vai diferenciar uma ciatalgia de uma ciática é o fator causador dessa dor. Geralmente a ciática ela é causada por um fator discal. O que são fatores discais? Eu posso citar hérnias, posso citar protusões, tá? São fatores discais que vão gerar a compressão no ciático do paciente e vai dar aquela dor referida. Júnior, qual que é a sacada? O que é que eu consigo entender? Me dá um pouco mais de informações sobre isso. As ciáticas, o paciente geralmente ele vai ter dor agravada na flexão de tronco. Quando o paciente faz uma inclinação anterior, uma flexão de tronco, a tendência é que essa dor irradiada ela aumente. Por quê, Ju? Porque biomecanicamente, o disco, durante uma pressão, durante o movimento de inclinação anterior, tá? Vamos desenhar aqui. Vou deixar mais claro para você. Espera, deixa eu só inverter aqui. Isso aqui é no meu controle. Vou dar esta página. Tá. Vamos considerar o seguinte, para ficar mais claro para você. Aqui eu tenho uma vértebra, aqui eu tenho um disco e aqui eu tenho outra vértebra, tá? Quando essa vértebra ela vai fazer uma inclinação anterior, vou botar aqui inclinação anterior, a ideia é que a pressão nessa região vai aumentar. A tendência de aumento na compressão do disco anterior. Biomecanicamente, quando você comprime o disco anteriormente, está vindo a vista lateral aqui, a tendência é que esse disco se desloque para trás, para acontecer um deslocamento do disco. Só que, e aí o que acontece? Então, basicamente, vai ficar desse jeitinho aqui. Eu vou fazer aqui vou fazer aqui no cantinho, tá? Vai ficar assim.
entenda que a inclinação acontece. Ah, gente, desculpa, tá muito feio. Vamos usar aqui, vértebra, vértebra e disco. Então, tendo a compressão nessa região, a tendência é que esse disco se desloque mais para posterior. Só que, quando ele desloca para posterior, saindo lá, eu tenho o quê? Eu tenho as raízes nervosas. Quando esse disco ele desloca posterior, a tendência é que por uma alteração que ele tenha, eu vou gerar uma compressão na raiz nervosa. Nesse caso, geralmente a partir da origem do ciático, que seria a L2, L3, L4, L5, S1, S2 e S3. Essa aqui é a origem geral. Não estou falando que tem esse fator entre esses discos. Eu estou dizendo que em uma dessas unidades, se houver essa compressão, vou lá gerar sintomas de irradiação a partir daquele segmento. Isso quer dizer que toda a estrutura que é inervada por aquele nervo daquela origem vai sofrer consequências, vai trazer aquela situação de irradiação. Então, essa é uma das grandes diferenças de pacientes com ciatalgias, de ciática e ciatalgias. Nas duas situações, normalmente, o paciente de ciatalgias, ele pode adotar posição ontálgica. Uma posição ontálgica cruzada, melhor dizer. Cruzada. Ou seja, se a radiculopatia dele é à direita, a tendência é que esse paciente faça um desvio, uma rotação, geralmente para a esquerda. Ou seja, contralateral ao problema desse meu paciente. Essa é uma postura ontálgica cruzada. Nas ciáticas, o paciente ele também pode ter uma posição ontálgica cruzada, mas também a gente acrescenta aqui, ó, uma posição ontálgica direta. Uma posição ontálgica direta é: eu tenho um paciente com a dor na região direita, com um fator discal, então eu posso, agora que esse meu paciente ele incline para a esquerda, que é o lado oposto, ou ele pode procurar uma posição mais confortável do mesmo lado da dor. Júlio, qual que vai depender? Esse não é assunto para agora, mas basicamente a diferença seria se há uma hérnia extrusa, se é posterolateral, se é medial, enfim. Esses fatores vão determinar a posição ontálgica do paciente, tá? Entendido essa diferença, eu entendi agora que existem ciatalgias e existem as ciáticas, eu preciso entender agora um segundo fator que é muito importante, tá? E esse aqui, eu vou até apagar, printem. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está assistindo aqui pelo YouTube, aproveita, compartilha, tá? Dá o joinha, diz se gostou, e se ainda não me segue no canal, me segue. Me segue porque tem conteúdo importante para você todas as vezes aqui, tá bom? Bom, aí o que acontece? Outro fator que você precisa saber é uma coisa que a gente chama de dor referida. Se eu tivesse que descrever uma dor referida, eu descreveria como uma dor de origem. Pronto, peraí. Uma dor com uma origem. Dor com uma origem diferente do local acometido.
Ou seja, calma, eu vou deixar mais claro para você. Minha mente é meio que uma bagunça às vezes, mas eu vou melhorar isso para você. Vamos dizer o seguinte: você já viu alguém falar assim que o cara tá com uma dor na perna, a paciente está sentindo uma dor na perna, mas a origem é na coluna? Isso é uma dor referida, porque a causa dessa dor é na coluna, mas ela está se referindo, ela está se situando em uma das pernas. Essa é uma dor referida. Outro exemplo bacana que a gente pode até falar são dores viscerais. Por exemplo, um paciente, às vezes, que ele está sofrendo um infarto, o cara está sofrendo um infarto. Você já ouviu o pessoal comentar que pessoas que sofrem de infarto, elas sentem dores do lado esquerdo, no braço esquerdo, região do mindinho? Isso são dores referidas à origem visceral, mas dores referidas. Isso pode acontecer tanto com o coração como qualquer uma outra víscera. Por exemplo, mulheres em período fértil, em período de que estão menstruadas, elas normalmente sentem dores lombares, dores referidas lombares. Isso acontece por questões anatômicas, neurais e anatômicas. Ponto para outra questão que a gente não vai aprofundar nisso aqui, senão vai ficar uma bagunça de tanto conteúdo. Mas você sabe que existe isso. O que é importante você saber sobre dores referidas? É importante você saber o seguinte, que em cada origem o que é importante você saber é o seguinte: cada origem neural dessa, tá? De cada região dessa, que parte uma raiz nervosa, cada raiz nervosa dessa, ela vai inervar determinados segmentos. Por exemplo, L4 faz inervação de região anterior. Isso é inervação motora, tá? Vou botar aqui motora de quadríceps, por exemplo. Inclusive, esse é um dos testes para você saber se o paciente tem uma hérnia. Testar o reflexo do quadríceps, reflexo quadricipital. Então, inclusive essa é uma diferença, tá? Da ciatalgia ciática. Das ciáticas, há uma alteração nos reflexos do paciente. Se por um acaso eu sei que meu paciente tem essa sintomatologia, diminuição do reflexo de quadríceps, uma dor anterior da coxa de origem lá em L4, eu tenho um paciente que tem uma dor referida. Por isso que é importante você saber esse conceito de dor referida e que cada partezinha dessa aqui, de que cada nervo desse, ele tem não só uma função, mas um raio de ação. Por exemplo, L1, um paciente com dor, com alguma disfunção em L1, seja uma disfunção muscular, seja uma disfunção mecânica, uma inflamação no forame de conjugação, um osteófito no forame de conjugação, pode trazer sim uma compressão, um irritamento na raiz de L1. O paciente que tem essa irritação, ele pode sentir uma dor mais ou menos na região do quadril, tá? Um pouco meio que na região inguinal também, tá? Então essa região é inervada por esse nervo de origem de L1, certo? Então você precisa ficar atento a isso, você precisa estudar um pouco sobre dermatomos, um pouco sobre miótomos, para poder entender melhor isso aí. Mas agora que você entendeu que existem essas dores referidas, é importante falar também que nessas dores referidas, não são só as dores referidas, melhor dizendo, elas podem ser tanto neurais, mas podem ser também viscerais, como eu já dei exemplo do coração. Elas podem ser de origem também ligamentárias.
ou capsulares. Cada estrutura dessa ela tem o seu raio de ação. Aí é que você vai ficar ligado, você vai aprender a fazer esses testes disso aí. Sabendo disso, agora eu posso chegar ao X da questão. Agora que eu trouxe que você sabe que esse paciente ele pode ter uma dor de outra origem, que essa origem pode ser diferente do local que ele está sentindo a dor, agora você vai abrir a sua mente, é importante que você abra a sua mente para essas possibilidades que eu vou trazer para você, tá? Deixa eu apagar. Aí agora você vai precisar entender quais são as origens. Quais são as origens dessas ciatalgias? Essas origens, ela pode ser muscular, de origem muscular. Isso quer dizer que o músculo, se ele estiver em disfunção, se ele estiver em espasmo, se esse músculo estiver irritado, ele pode sim, em alguns casos, por exemplo, eu posso citar aqui, ó, o glúteo mínimo, que inclusive um ponto gatilho no glúteo mínimo, ele vai referir um sintoma praticamente idêntico à ciática, tá? Travers e Simons chama isso de pseudociática, no livro de pontos gatilhos e miofaciais. Pontos gatilhos e miofaciais. Opa, muscular. Glúteo mínimo. Eu posso citar para vocês também aqui o piriforme. São musculaturas que sim, tanto em relação a estarem com pontos de tensão e irradiarem essas dores, tanto quanto são músculos que, se estiverem, no caso do piriforme, por exemplo, se estiverem com uma contração, se estiverem no espasmo, ele pode comprimir o ciático e trazer a dor do seu paciente, certo? A segunda coisa que esse paciente, a segunda origem, é uma origem ligamentar. Exatamente. Uma dor de ligamento. Eu costumo falar que a dor de ligamento, ela obedece a algumas, não regras, mas algumas observações. A primeira delas é dor com latência de 10 a 60 minutos. Eu não considero muito 60 minutos, mas tem algumas pessoas que falam sobre isso. Isso quer dizer a partir de uma posição, tá? A partir de uma posição. Por exemplo, quando o cara chega para você e ele fala o seguinte: Júnior, eu sinto dor, minha coluna começa a doer depois que eu fico sentado por um tempo. Eu sento, depois de um tempo a coluna começa a doer. E geralmente essa dor era uma dor em queimação. São características de dores ligamentares. Não vou entrar aqui em detalhes sobre os tipos de mais características de dores ligamentares, mas você precisa saber que ela existe. E você precisa saber também o seguinte, que as dores ligamentares, elas podem ter origem tanto nos ligamentos iliolombares, nos ligamentos interespinhais, lombares, nos ligamentos. Deixa eu anotar aqui porque não está aparecendo. Então, essas dores ligamentares, elas podem ter origem tanto nos ligamentos iliolombares quanto nos ligamentos interespinhais e também nos ligamentos sacrociáticos, tá? São os ligamentos que estão lá na região do sacro, quadril, podem trazer
essas dores. Isso por conta do que a gente chama das suas dores referidas. Essas dores são referidas a partir de dermátomos e miótomos do segmento da região. Ou seja, esses pacientes eles vão sentir dor, geralmente, por exemplo, quando são sacos ciáticos, região de cóccix, região mais meio que interna ali dos glúteos, é uma possibilidade. Pacientes que têm dores em regiões lombares mesmo, localizadas mais ali na região central da coluna, pode sim ser pacientes com dores interespinhais, origem dos ligamentos interespinhais. E esses pacientes também podem sentir aquela dor meio que uma dor superficial, tá? Em região de quadril, vindo para anterior, tanto para posterior. São de origens indolombares. E esses ligamentos indolombares, eu posso pedir para entender se tem essa origem dos indolombares, eu posso pedir ao paciente para ele fazer uma inclinação anterior de tronco com uma rotação contralateral. Porque biomecanicamente a gente está estendendo esses ligamentos, está tensionando esses ligamentos. Normalmente eles vão lá relatar, tá? Eles vão relatar o agravamento da dor desse paciente, certo? Outro fator que pode trazer a dor do seu paciente, ela é cápsula ligamentar. Isso quer dizer que a cápsula articular lá dos processos das facetas articulares das vértebras também elas podem gerar essa situação de dor, pode trazer, incentivar essa dor no paciente. Isso quer dizer que essas cápsulas articulares, vamos dizer também de cada segmento da região da coluna, falando das facetas articulares, podem sim também trazer essas dores e provocar essas dores irradiadas no segmento daquela região da coluna, irradiada e descendo um pouco mais para os membros, tá? Então, como é que você testa? Você pede esse paciente para fazer uma inclinação e uma rotação homolateral. Alguns testes que você pode fazer. Então, eu entendo que é o seguinte, o que é importante, parece uma coisa muito louca, mas a verdade é que você precisa entender que praticamente todas as nossas estruturas, elas têm suas inervações, ela tem seus receptores de dor, de pressão, e isso são estimulantes, são estruturas que podem estimular a dor do seu paciente em caso em que esse paciente tenha alguma alteração. Um osteófito mesmo dentro, aqui eu vou até colocar aqui, ó, um osteófito que ele esteja dentro da cápsula, que ele esteja ali na região articular, pode se irritar aquela cápsula. Irritando aquela cápsula, gerando um processo inflamatório naquela região, eu posso aumentar a pressão daquele local. Uma pressão e posso comprimir e gerar um processo inflamatório, degenerativo, sim, também, claro que depende muito de outros fatores, daquela região neural, daquela raiz nervosa, e que vai transportar, vai levar essa dor numa ciática, por exemplo, tá? Então eu preciso entender isso, saber dessas situações. E o outro fator, eu já falei, que é outro causador, é o fator discal. Geralmente, pacientes com fatores discais, tá? Falando-se de dor mesmo, falando de ciática, são pacientes que apresentam, eu já até falei isso mais cedo, dor durante a inclinação do tronco, possuem posturas ontálgicas, e aqui, ó, eles têm diminuição, deixa eu apagar isso aqui, eles têm diminuição de reflexo, tá? São pacientes que apresentam diminuição de reflexo.
Outra coisa que é importante que eu vou colocar aqui, ó, tá? Para você não esquecer, é o seguinte, é que esses pacientes com fatores discais, eles apresentam dor durante a tosse, dor durante a defecação, eles apresentam, como eu já falei, diminuição de reflexo e a dor aumenta em inclinação anterior. Isso aqui é o ponto, esse é o ponto chave aqui para vocês verem. Pronto, esse aqui é o ponto chave: dor durante a tosse, dor durante a defecação, paciente que vai no banheiro, diminuição de reflexo, tá? Quadricipital, por exemplo, aquileu, são alguns reflexos que dá para você testar, e a dor durante a inclinação do tronco. Tá, agora que você entendeu o que existem esses fatores, é importante você saber o seguinte: se você entender esses mecanismos, agora que você entendeu esses mecanismos, você sabe que existem essas possibilidades, você precisa ter consciência de como testar cada situação dessa. É importante você saber não só como testar, mas também como tratar. Porque é o seguinte, existem técnicas musculares, existem técnicas ligamentares, existem técnicas discais, e cada paciente ele tem uma situação a seguir, ele tem uma orientação a seguir, ele tem uma atitude a se tomar, e o profissional ele precisa de uma atitude, de uma forma a tratar o paciente em cada uma dessas situações. Cabe a você como profissional, agora que você viu as possibilidades, que você entendeu essas possibilidades, começar agora a estudar e aprender um pouco mais sobre isso. Cara, depois que eu descobri tudo isso, depois que eu aprendi tudo isso aqui, é o que eu te falei, essas informações, isso aqui trouxe uma luz tão grande para mim, que faz uma diferença enorme, sabe? Geralmente, os pacientes com dores lombares que eu trato, não estou falando para me gabar, mas tem bons resultados já nos primeiros atendimentos, porque eu entendo esses princípios, porque eu consigo entender, eu consigo tratar o paciente pensando dessa forma. Esse é um raciocínio clínico. Se eu sei que existem dores referidas, eu sei que uma situação pode estar acarretando outras, pode estar trazendo outras, e agora eu vou buscar isso no meu paciente. Isso faz uma diferença enorme. Júnior, tudo bem, eu entendi, que bacana, mas como eu faço para começar? A primeira coisa que você vai fazer com esses pacientes é o seguinte: os pacientes que você tem de dores irradiadas, você vai listar de um lado os sintomas, você vai listar de outro lado os achados clínicos, tá? Você vai fazer isso e vai comparar. Por exemplo, o paciente ele tem uma dor na região da lombar, tá? Bem naquela região da lombar mesmo, e ele relata, olha os sintomas: dor lombar, dor lombar, principalmente depois de permanecer durante tempo numa posição. Aí agora eu vou pegar esse paciente e eu vou fazer um teste. Qual o teste? Volta aqui na aula para poder ver. Eu vou pegar esse paciente, por exemplo, para fazer uma inclinação anterior, fazer o movimento de inclinação anterior de tronco, mais uma rotação contralateral ao lado da dor. Se esse meu paciente ele sente essa dor, se incomoda, eu sei que tem alguma coisa ali. Eu sei que pode ser ligamentos lombares. Então você vai começar a fazer essas associações. Júnior, eu vou ter essa mentalidade já no primeiro atendimento? Não. Dificilmente você vai conseguir ter essa mentalidade já da primeira vez. Você vai precisar de prática. E aí é que você precisa também de um pouco de paciência. Você precisa ter paciência nessas situações. Você precisa aprender. Você vai aprender. Você vai entender. Mas vai levar um pouco de tempo. Até você deixar isso automático, vai levar um pouco de tempo.
tá bom? Bom, é isso. Gostou desse conteúdo? De novo, gostou desse conteúdo? Dá o joinha, convida outro físio, manda para outro físio, tá? Volta, assiste no 2x, que é um pouco mais rápido, para poder fixar mais e sair anotando detalhe por detalhe. Se você souber isso, eu tenho certeza absoluta que assim como a minha vida profissional mudou, vai mudar a sua também. Conhecimento. Conhecimento faz uma diferença enorme e isso aqui é o básico, tá bom? Nos vemos na nossa próxima aula. Forte abraço!